Fala moçada, tudo bem? Professor Laurence, olha ele aí de volta. Encontro de hoje, pessoal, vamos trabalhar um pouco a diferença, tá? Dos conjuntinhos em forma de arranjo e conjuntinho em forma de combinação, tá? Quando você fala, por exemplo, em formar conjuntos, formar comissões, formar grupos, né? Essa dúvida aparece. Será que o conjuntinho é em forma de combinação? Será que é em formato de arranjo? Então vejam só, o tema de hoje está aí. Nós temos então um tema a ser falado que era combinação simples versus o arranjo simples, né? Então as dúvidas dos grupos das comissões em forma de combinação, em forma, por exemplo, de arranjo. Olha só, gente. Então, por exemplo, o primeiro slide da aula de hoje é a questão das fórmulas, tá? Então vamos lembrar então da fórmula da combinação simples. Vejam só. Cara, na combinação simples, a combinação de N, P a P, a fórmula é a seguinte. Então fica N fatorial, lá embaixo o valor então de N menos o valor do P fatorial e o P fatorial, tá? Essa é a fórmula da combinação simples. Lembrou? Tudo bem? Beleza. E a fórmula do arranjo? Né? E a fórmula do arranjo? Tá aí. No próximo slide, ele sugere para que você coloque, né, a fórmula do arranjo. Então, lembrando da fórmula, que ela é super, gente, megamente parecida com a fórmula da combinação. Então, o arranjo de NPAP é equivalente a N fatorial e o valor, por exemplo, de, aqui embaixo, N menos o P fatorial. Tá? Essa é a fórmula do arranjo. Então, a primeira diferença, pessoal, de arranjo e da combinação está no formulário, está na fórmula, né? Então, notem que na combinação, gente, essa fórmula, ela não tem lá embaixo, no denominador, quem? O P fatorial, tá? Então, essa já é o que? A principal, o início da diferença entre as duas situações. São parecidas, concordo contigo, né? Só que, por exemplo, na questão então da combinação do arranjo, falta um pezinho fatorial lá no arranjo, beleza? Tá, mas e a diferença técnica, né? Como é que seria essa diferença, por exemplo, num contexto? Vejam, para você formar arranjos ou combinações, primeiro detalhe para vocês. Primeiro detalhe, para formar combinações, eu quero formar grupos, né? Eu quero formar, por exemplo, as comissões, agrupamento em geral. E para formar, por exemplo, o arranjo, eu também quero formar grupos. Pera, Laurence, é a mesma coisa, então calma que existem detalhes para diferenciar os dois conceitos, né? Então, os dois casos são para você formar grupos. Cara, uma outra diferença agora é o seguinte, se você observar os grupos que você forma em combinação simples, eles são formados por elementos distintos, tá? Elementos distintos. E, por exemplo, quando você faz ou forma os arranjos, eles também são os grupos formados por elementos distintos. Mas espera, Laurence, agora você está me confundindo, afinal, até o momento, eles são megamente parecidos. Até o momento eles são iguais. Percebo? Então, formar grupos. Elementos distintos. Então, qual é a diferença? Vejo que são bem parecidos, tá, gente? Então, essa confusão de formar grupos entre arranjo e combinação aparece bastante. E o detalhe principal, agora sim, gente, é o seguinte, ó. Quando você forma conjuntinhos em forma de combinação, gente, nesse caso aqui, ó, a ordem não importa. Tá? Então, formar os conjuntinhos em forma de combinação aqui, ó, a ordem não importa de forma alguma. Agora, ao contrário, por exemplo, gente, de quem? Do arranjo. Tá? Arranjo, arrumação, ordem é super importante. Então, por exemplo, na questão então do arranjos, os nossos conjuntinhos, a ordem, tá, gente? Quando você forma, por exemplo, ordem, é super importante, tá? Aqui, ó, a ordem, ela é megamente importante, ela importa. Então, parte conceitual, diferença entre eles, tá aí. Formar grupos, legal, elementos distintos, show de bola. Só que nesse caso, você tem o seguinte, a ordem na combinação não importa, né? Já no arranjo é super importante, tá? Essa é a principal diferença entre a combinação simples e o arranjo simples. Agora, Laurence, entendi, você agora acabou de mostrar as diferenças e na prática. Como que isso funciona, né? Como é que seria então na prática essa diferença entre as combinações e os arranjos? Vejam só, vamos então pensar no seguinte aqui, ó. Primeiro exercício, para a gente verificar então aqui no nosso quadro e na tela
as diferenças e agora relacionar com o conceito de arranjo ou de combinação. Vejam, utilizando os números 1, 2, 3, que está aqui na tela para você observar, eu tenho disponível os números 1, 2, 3. Determine o total de números com dois algarismos distintos que eu posso formar. Tá? Então, note o seguinte. Então, vejam que eu tenho, por exemplo, nessa primeira situação, nesse primeiro exemplo, os números 1, 2 e 3 disponíveis. Né? Eu quero formar então o quê, gente? Eu quero formar então números com dois algarismos distintos. Vejam os exemplos aqui. Ó. Então, eu posso formar então o seguinte número. O número 12. Você concorda com o Lawrence que é um conjuntinho ou um número com dois algarismos distintos? Algarismos distintos, 1 e 2 são distintos. O que não me interessa, o 1, 2, 2, 3, 3, tá? Bom, depois você pode formar, por exemplo, aqui, ó, esse conjunto aqui, ó, 1 com 3, que vai ser o 13, né? Que tal agora você fazer o seguinte agora? 1 com 2, 1 com 3, beleza? E se você agora fazer assim, ó, 2 com o número 1, 2 com 1. Te pergunto, o número 1 e 2 e 2 com 1, eles são iguais ou são diferentes? Os números, eles são diferentes, né? Quando você forma números, notem que a posição primeiro 1, depois 2, forma o número 12. E ao contrário, primeiro 2, depois 1 fica 21. Eles são diferentes, né? Então, já notem que a ordem dos elementos, o qual você está formando o grupo, é super importante, né? Então aqui o valor de 2, 1 é um conjunto que me importa, né? Por exemplo, o 2, 3 também me importa. Vejam que o 1, 2, 2, 3, 3, nesse caso em específico, não importa. Eu quero com elementos distintos, né? E por exemplo aqui, ó, 3 com valor de 1 e 3 com o número 2, que é o 32. Então a mesma situação, né? O número 13 e o número 31, eles são diferentes. Por mais que eles possuem o número 1 e 3, a ordem que você coloca, gente, importa no conjunto final. Então o total de conjuntinhos aqui, gente, são 6. Né? São 6 conjuntinhos. E esses exemplos aqui, ó, eles se enquadram no conjunto, por exemplo, de arranjo simples. Né? Então notem que cada conjuntinho que eu estou pintando para vocês aqui em vermelho, ele é chamado de arranjo simples. Né? São o quê? São grupos, ok? São grupos com elementos distintos, maravilha, em que a ordem dos elementos é super importante. Aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 arranjos, tá? São 6 conjuntinhos, cada conjuntinho chamado de arranjo. Se caso você queira fazer uma aplicação de fórmula, cara, tá aqui em cima. Arranjo de NP, N fatorial, N menos o P fatorial. Quer fazer aplicação? Então na aplicação, notem, este N é o total de elementos. Nós temos 1, 2, 3 elementos. E esse P aqui da fórmula é o número de elementos que você tem no conjunto o qual você está formando. Eu estou formando conjuntinhos com 2 elementos, esse P vale 2, tá? Então, na aplicação de fórmula, vai ficar assim, ó. Arranjo de 3 elementos disponíveis, eu quero formar conjuntinhos 2 a 2, tá? Então, na aplicação, você vai ter o seguinte, ó. Valor, então, de 3 fatorial, né? Lá embaixo, nessa fraçãozinha, você vai ter, por exemplo, 3 menos o valor do 2 fatorial. Né? Então, tentar simplificar o quanto antes. Afinal, fazer multiplicação com números muito grandes não é legal, né? Então, 3 fatorial é o valor, então, de 3 multiplicado por 2. Que tal você parar aqui no valor de 1? Porque lá embaixo, 3 menos 2 é 1 fatorial, que vai ser equivalente ao valor de 1. Então, simplificando o 3 com o 1 com aqui, 3 multiplicado por 2, olha que beleza, olha que bacana. Olha essa resposta aqui, deu 6. Total de arranjos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então aqui nós encontramos os conjuntinhos em formato do quê? De arranjos. E, Lawrence, e o conjunto em forma de combinação? Olha o próximo exemplo aqui. Ó. No próximo exemplo nós temos, por exemplo, um exemplo aqui na tela que fala o seguinte. Léo, Caio e Raul. Quantas duplas podem ser formadas? Então vamos fazer aqui do lado, gente, para você fazer a comparação, né, desses exemplos de arranjo e de combinação. Então nós temos aqui, vou botar inicial para vocês, as seguintes
pessoas, né? Os personagens Léo, iniciando com L, né? Nós temos, por exemplo, o Caio, C. Nós temos, por exemplo, aqui o tal do Raul, né? Então, por exemplo, Léo, o Caio e o Raul. Eu quero formar duplas. Cara, duplas não são grupos? Legal. Os grupos são formados por elementos distintos? Ok. Então, formando duplas, você vai ter o seguinte. Primeira duplinha aqui, ó. Léo com, por exemplo, aqui o Caio, né? Então, Léo com Caio é a primeira dupla. Grupos de elementos distintos. Agora, a ordem, ela é importante ou não é? Léo com Caio. Que tal você fazer o seguinte agora? Caio com Léo. Pegar essa mesma dupla e fazer a permutação. A mudança de posição, mudar a ordem. Você entende que essa dupla é a mesma que essa? Elas são iguais, né? São subconjuntos. Então, por exemplo, esse outro conjunto aqui, ó, eu não considero. Já veja a diferença. 1 com 2, 2 com 1. Ordem é importante. Aqui, gente, a ordem não importa. Importante é o que? É o subconjunto. Quem está na dupla? Ah, é o Caio com o Léo? Beleza. Ou o Léo com o Caio? Ok, é a mesma dupla, né? Então a próxima duplinha você pode formar, que é a seguinte, ó. Que tal agora você pegar assim, ó. Léo com, por exemplo, o Raul, né? Agora, o Raul com o Léo não rola, porque, cara, não importa a ordem. No conjuntinho, no subconjunto, não quero, né? E último caso, se você, por exemplo, formar assim o Caio com o Raul, é a mesma coisa que Raul com o Caio. Então, o que você faz? Você vai eliminar um dos conjuntinhos. Afinal, para nós é repetição. O conjunto é o mesmo, perfeito? Então, aqui você vai ter 1, 2, 3. 3 subconjuntos, 3 grupinhos, tá? Então, o segundo exemplo aqui, gente, é um exemplo bem clássico de combinação. Formar conjuntinhos em que a ordem, olha, gente, não importa, né? Não interessa para nós. Esses conjuntinhos aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, então, são chamados de conjuntos em forma de combinação, tá? Onde você tem, por exemplo, os conjuntinhos com elementos distintos em que a ordem não importa. As combinações simples. E a aplicação de fórmula, Laures? Veja, para você encontrar esse total de combinações, que são 3, você faz uma combinação. Na fórmula, lembre-se, esse N é o total de elementos. Se eu tenho, por exemplo, um total de elementos que é 3, é a combinação de 3. O conjuntinho, 2 a 2. Por que 2 a 2? Não quero formar duplas? Conjuntos 2 a 2, formando duplas, né? Então, na aplicação de fórmula fica assim, ó, 3 fatorial. Aqui o valor, então, de 3 menos o 2 fatorial e depois o 2 fatorial, né? Esse 3 fatorial, vamos abrir ele até o 2, ó. 3, pare no 2 fatorial, porque lá embaixo nós temos o 2 fatorial, né? Aqui embaixo você tem o 2 fatorial. E é legal você simplificar, hein? Ó, corta, corta. 3 menos 2 é o valor de 1. Fica o valor, então, de 1 fatorial. E lembre-se que, por definição, 1 fatorial vale 1. Então, 3 sobre 1. Total de subconjuntos, total de grupos formados aqui, gente, é equivalente ao valor de 3. Olha só, 1, 2 e 3. Né? Essa permutação dos elementos ali, gente, para nós na combinação, ele não importa. Então, notem, a diferença principal entre eles é a ordem. Tá? Então, uma outra pergunta para você refletir, com relação a arranjo e combinação. Quem que sempre vai ter mais conjuntinhos? É o arranjo. Você concorda comigo? Tá? Porque quando você faz a permutação dos elementos, você tem um novo conjunto. Ou seja, os conjuntinhos em forma de arranjo, eles terão uma quantidade maior, né? Ou igual, por exemplo, na combinação. Esse é o sentido, então, das diferenças, tá? Na questão, então, de combinação e arranjo. Então, vimos aí, para a gente recapitular, né? As combinações, fórmula, tá ali, ó, combinação, e vimos também a fórmula do arranjo, né? Que tá ali. Então, a principal diferença está aí. Características estão no quadro, em que os grupos de elementos distintos, uma ordem é importante. A outra, cara, não importa. Então, aí você tem os subconjuntos em forma de combinação. Perfeito, gente? Então, está aí. Aguardo vocês num próximo encontro. Grande abraço para vocês, pessoal. Até lá!